Hoje estamos mais uma vez no nosso formato Rede Cabeças. É um formato que nos permite um maior aprofundamento em determinado assunto. E o assunto hoje é o tráfico de drogas em Caxias do Sul e na região. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da Organização das Nações Unidas, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos usa drogas ilícitas. A consequência é que o tráfico se fortalece e, junto com o tráfico, também cresce a violência. Até 21 de novembro de 2014, a Serra Gaúcha registrou 169 assassinatos. De acordo com a Polícia Civil, 80% dos casos estão relacionados com o tráfico de drogas. O que precisa ser feito para que esses números diminuam? Droga, tecnicamente, é o que consta numa portaria da Anvisa que regula as substâncias de uso controlado. Algumas são lícitas e têm livre circulação, outras têm uso mais controlado, depende de alguns pré-requisitos, e algumas têm uso banido. Essas são o que nós comumente chamamos de drogas, que são usadas como alteradores de consciência, com fins recreativos pelas pessoas. É equiparado a crime hediondo, está previsto. Um dos tipos penais que tem a pena mais gravosa, tem os meios de execução mais gravosos, exatamente pela lesividade, né, encontrada, pelo grau de repercussão social que o consumo de droga, que o próprio tráfico de substâncias entorpecentes gera. Um aumento de violência, problemas familiares, né? Então ele tem a equiparação como crime hediondo. Poderia se dizer assim, é um crime hediondo? É um crime hediondo, mas é claro que isso em matéria de concurso estaria errado, só por uma questão de tipologia, na verdade. Ele é muito disseminado, na verdade é essa. Existem grandes traficantes, existem pequenos traficantes. Caxias do Sul é uma cidade pujante, uma cidade economicamente muito forte. A droga é algo caro, não é algo barato. Então isso gira, como circula dinheiro, como o traficante precisa de dinheiro, ele prefere um local onde tenha, né, onde circule dinheiro. Então, Caxias do Sul tem bastante. É claro que as pessoas que não têm poder aquisitivo para o seu consumo acabam fazendo o quê? Havendo necessidade do consumo, até pelo vício, ele acaba se envolvendo em outros delitos. E aí que está o fato do tráfico ter que ser combatido, na verdade, ser, né, mais punido por conta desse malefício em relação como gerador de outros crimes, tá? Pela questão econômica também. Em primeiro lugar, o tráfico é algo que deveria ser enfrentado sobre uma frente multidisciplinar, né? Polícia, justiça, saúde. E o que nós vemos hoje em dia, a nível municipal e nacional, é um enfrentamento policial. Nós não temos um programa efetivo de cuidado em termos de saúde pública. Em relação aos homicídios, o que acontece? O tráfico trabalha com o traficante, o usuário vai matar ou transgredir para consumir, por consumir, ou vai ter a briga entre eles, né? Esses 80%, eu acredito, doutor Mário me corrija, que a grande parte deles seja entre os próprios traficantes, entre os próprios usuários. É uma guerra privada, não é uma guerra que acaba disseminando para a sociedade. Não sei se estou equivocada. Não, via de regra são cobranças. Exato. E briga por pontos, que acaba disseminando a violência entre eles, e depois vinganças por um crime que vai sendo subsequente ao outro. Exatamente isso. Bom, o ponto de vista que eu vou trazer aqui, ele é mais social, né? É claro que, como já foi dito, o tráfico de drogas e o uso de drogas ilícitas, ele é disseminado. Porém, em lugares onde a desigualdade social ela está presente, onde a falta de recursos financeiros e de outros tipos de recursos estão presentes, o usuário e também o traficante, ele fica muito mais marcado. Isso fica muito visto de uma maneira muito maior, e aí a sociedade acaba marcando aquele local, que são, então, os bairros de periferia. E aí se cria todo um preconceito em torno desses lugares, como se todo mundo que mora lá fosse traficante, como se todo mundo que mora lá fosse usuário. E aí acaba não havendo uma separação do tratamento entre o traficante e o usuário. O gancho da Bruna, esse clichê que se faz da favela, do tráfico, ele se tenta importar, mas ele não coaduna com a nossa realidade aqui. Porque as experiências bem recentes
do âmbito da Serra, aqui na 8ª Região Policial, que é a Serra, a Polícia Civil apreendeu mais de 100 quilos de maconha. Nenhum deles foi em favela. Recentemente nós pegamos 7 quilos de cocaína num loteamento nobre. 20 e poucos quilos de cocaína no centro. Então, essa ideia, esse clichê que as pessoas tentam impingir ao pobre drogado, ao pobre traficante, não procede. Não procede de jeito nenhum, até pelos as novas drogas sintéticas agora, que o perfil do usuário é o playboy, foge bastante. Esse clichê em Caxias, principalmente, não cola. E o senhor vê alguma relação entre o tráfico de drogas e a violência? É bastante. 90% do tráfico de drogas, violência, é por causa disso aí. A gente assiste TV, a rádio, tudo. É um matando o outro só por causa disso aí. Eu acho que sim, né? Porque usam droga, depois acontece tudo quanto é coisa, né? Matam, roubam e fazem de tudo. Ah, com certeza, né? Tudo que a gente ouve, né, e vê ali que acontece, normalmente está relacionado com o uso de drogas. Eu não sei explicar, mas, tipo, quanto mais as pessoas vão brigando pela droga, mais gera violência, eu acho. Com certeza, o tráfico de droga é o maior incentivo para a violência, né? É uma coisa que detona a família, acaba com tudo, né? E é uma epidemia que está aí incombatível no momento. Né? Olha, as duas coisas andam associadas junto, entendeu? O tráfico e a violência, se existe a violência, porque existe o tráfico de droga também junto. Caminha tudo junto, entendeu? Então, isso assim, eu vou te dizer uma coisa, é um problema muito sério para o nosso Brasil. Acredito que sim, toda. Porque por trás do tráfico, da violência, tem todo o tráfico, né? E toda aquela questão do dinheiro, pela questão do poder. Ah, com certeza. As gangues que se formaram, grande maioria por causa das drogas, né? Do tráfico. E o tráfico aumentou muito, vem muito de fora, através das fronteiras, vem chegando muitas drogas. E isso aumenta muito a violência. Junto com o tráfico de drogas, aumenta o tráfico de armas também. E assim vai indo, vai crescendo e eles vão caminhando juntos. Então, a população, não é o aumento da população, é o aumento de consumidores. Então, é claro que, às vezes, a família desregrada, a família desestruturada, aumenta a proporção de consumidor. A questão social, um local inadequado, que nem a Bruna falou, né? Eu apontei antes que felizmente, na cidade, claro que existe loteamentos regulares, existe problemas sociais assim, mas onde está mais presente aquela questão disforme, onde o município, onde o Estado não se faz presente, aumenta o consumidor. Mas não a vinda de pessoas que venham para Caxias do Sul necessariamente vai aumentar. A maior parte das pessoas que vêm para Caxias do Sul vem com um fim, trabalhar. Até pode, depois, por não ter conseguido trabalho, por não ter habilitação, acabar caindo. Mas não é essa questão de as pessoas vêm de fora para traficar ou para consumir. Não. Para continuar a fala do doutor Prá, nós observamos na estrutura do tráfico mais ou menos 5 níveis, 5 a 6 níveis. O primeiro nível seria o internalizador da droga, que é o que traz a droga de fora, o que traz a grande quantidade para a região, e a partir daí mais um distribuidor, e o resto são traficantes varejistas, e esses sim quase todos os usuários que começam comprando um pouco a mais para dividir com os amigos, percebem a rentabilidade do negócio e começam a se converter, aí sim, traficantes saindo daquela figura do tráfico privilegiado, que é o amigo que dá um baseado por outro amigo fumar, ele está praticando o tráfico privilegiado, está vendendo para os amigos, ele tem uma privilegiadora, mas é um traficante já. A questão de ser ou não ser crime, nos plantões policiais nós nos deparamos seguidos com jovens entendendo que não é mais crime fumar maconha no Parque dos Macaquinhos, por exemplo. E tem que se explicar, o que houve foi um tratamento diferenciado para o usuário. A posse de entorpecente, ela não foi descriminalizada, ela foi descarcerizada, não há mais a pena de prisão para esse usuário. Mas ainda é um delito, ainda tem um apenamento extremamente brando, eu entendo, mas ainda existe. Eu acho que quando a gente fala de tráfico, a gente tem que pensar o seguinte, tráfico é uma rede. Então, não vou acusar, pelo amor de Deus, ninguém, mas existe falha dentro da polícia, civil e militar e federal, existe falha da justiça e existe falha da política. E alguém, para que eles consigam fazer tudo isso lá de dentro, alguém ajuda. Isso eu acho que qualquer pessoa pensante, qualquer ser pensante vai chegar a essa conclusão.
Eu acho que o tráfico é uma rede que envolve muito, muito mais do que a gente aqui consiga supor, né? Então, o grande traficante, ele dificilmente vai ser pego. Mas, quando pego, no caso do Fernandinho Beiramar, poderia dizer, continua tendo acesso a tudo, embora ele esteja numa penitenciária de segurança máxima. Quem faz um traficante não é o carinha que fuma crack. É o usuário de êxtase é caro, LSD é caro, cocaína é cara, maconha não tanto, crack é barato, né? Mas quem dá suporte para esse traficante? Não, ele é barato porque, mas é como a há uma necessidade dele, de eu consumo acho que... muito grande, ele acaba ficando caro. Ele é barato ali, a primeira pedrinha, duas, mas eles giram muito dinheiro. O consumo no jamais crack. fica em uma ou duas Exatamente, ele gira muito. Ele não é barato para o consumidor, o crack. É uma coisa que tem que desmistificar. Mas a renda, eu acho que a grande renda do tráfico não vem do crack. O crack é rentável. É rentável, mas o dinheiro não é a mais porque rentável. gira muito, a pedrinha gira muito. Eu acho que a grande droga de Caxias é o crack. Né? Não tenho dados científicos para falar sobre isso. É a droga do momento, é o crack. Sim. A droga, não a droga da moda, mas a droga que mais tem melhor apelo comercial hoje é o crack. Recentemente nós prendemos um traficante de renome que trabalhava com grandes quantidades, teve um revés financeiro e partiu para o crack, exatamente com esse argumento de fazer dinheiro rápido. Me sinto segura. Não sei, então, eu acho que a gente se sente ou não se sente segura a partir das nossas vivências, né? A realidade que eu vim, sempre houve tráfico de drogas. E é uma coisa muito, muito próxima, assim, que infelizmente se torna rotineira, se torna do cotidiano. E eu ando em Caxias de noite, normalmente, não sinto esse medo. Até porque a gente sempre percebe, lendo o jornal, que quem é morto por tráfico de drogas é porque estava envolvido, de certa maneira, com o tráfico de drogas. Risco é você poder ser vítima de um crime colateral, um roubo que vai financiar a droga. Porque esse é o nosso grande problema, porque o crack dificilmente não é uma droga da classe média. Ainda que exista pessoas da classe média, tá? Então é o pessoal que não tem dinheiro, normalmente. Daí o usuário de crack, pela necessidade, pela fissura, ele é o que mais migra para o roubo, para o furto. Então tu pode ser vítima dessas violências. Porque a cocaína, como é uma droga mais recreativa e classe média, o pessoal normalmente trabalha, muito comum, eu trabalho na área de família, e enfrento o pessoal nas empresas e tem sistema de tratamento de drogadição nas empresas. Normalmente o cara trabalha o tempo todo, coisa e tal, a empresa detecta um problema no funcionário e vai verificar que ele está usando droga. Temos uma ligação durante o intervalo de uma telespectadora muito preocupada em relação a seus familiares jovens, né, frisando a questão que em Caxias do Sul o acesso das drogas por parte dos adolescentes talvez está acontecendo de uma forma muito facilitada, muito frequente, a questão das escolas, enfim. Como vocês percebem essa questão? Que chega em todas as classes sociais e em todas as idades. Que eu diria conversar, né? Conversar sem demagogia. Eu acho que é o melhor jeito, alertar sem aquela imagem de punição, mas alertar do real risco que é a droga, né? Porque pode parecer bonito num primeiro momento, mas realmente é uma coisa muito perigosa. Então é muito mais fácil para o traficante ele mirar o seu alvo, que é aquela pessoa que não tem sua formação psicossocial completa ainda. Por isso que o adolescente ele é um alvo predileto. O traficante não vai oferecer para uma pessoa de 25 anos, coisa e tal, que está tranquilo, está na faculdade. E não é esse o alvo. Ele sabe o que vai dizer, não, sai fora. Mas aquele adolescente, ele quer se autoafirmar ainda. Tá? Que o pessoal fala na escola, mas são um bando de careta, coisa e tal, não é por aí. Os amiguinhos né? dizem que Até legal. porque o meu ídolo também, às vezes, defende o uso da droga. A gente verifica os ídolos dos adolescentes, nós tivemos nossos ídolos, que morreram, muitos deles aí, pelas drogas, né? A gente o cara usa droga, coisa e tal, o cara vira um cabeção bom e tal. Então é um alvo predileto. Então por isso que ele vai ser sempre, não é à toa, inclusive é uma circunstância que aumenta a pena a questão de consumidor, de ser a droga efetuado o tráfico na proximidade da escola. São circunstâncias que o legislador já estabeleceu por conta de ter essa visão, que o adolescente é o alvo predileto do traficante. Droga para eles é tudo que é de pior, assim. E até a gente conversou antes que são duas visões diferentes sobre a droga. Que essa visão de como o delegado colocou antes daquele que é o playboy,
que aí usa cocaína, que aí usa LSD quando está em festa, quando sai para se divertir, usa no final de semana, mas aí na segunda-feira segue a vida normalmente. E é diferente o uso de droga para quem mora numa comunidade onde o tráfico está inserido, onde eles vivem cotidianamente toda a violência que o tráfico causa. Então, para essas crianças, o tráfico é uma coisa muito ruim. E aí eu perguntei uma vez para o menino, a gente estava conversando sobre violência, eu perguntei o que tinha que acontecer para acabar a violência no bairro. Ele me falou, tem que colocar a polícia. Bom, são várias condutas que o artigo 33 tipifica e caracteriza como crime. Guardar, ter posse, plantar, desde que todos eles sejam dirigidos para o comércio. Terem sua posse para consumo próprio, aí incide naquele artigo mais brando, no artigo 28. As do 33, que são várias, desde que seja com o fim de praticar o comércio da droga. Na opinião do senhor, como a gente poderia combater o tráfico de drogas? É difícil. O tráfico de drogas está muito grande agora. Tem que trancar as fronteiras. Trancando a fronteira lá, que não entra lá, que termina. Ou liberar. Se que liberar também, daí todo mundo vai ter sobrando aí, daí não tem mais essa correria de atrás, todo mundo correr e fazer dinheiro. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, nas escolas, né, começando com um trabalho com as crianças já desde pequenos e de todas as maneiras, né, a polícia ser mais efetiva nos bairros. Eu tenho um irmão que usa isso, a gente não sabe nem o que faz, mas eu sei lá. É difícil, não tenho nem o que sugerir. A polícia fiscalizando mais essas coisas, né? Começa a vir de casa, né, da supervisão dos pais e prevenção, né, sempre de olho nos filhos, né. Teria que dar mais atividades para tirar eles da rua, mas muito isso aí eu acho que é importante a família. Eu acho que já vem da família, né, então a gente tem que tirar eles da rua, né, achar um jeito para dar um trabalho para eles, um curso, porque eles vão para esse caminho porque eles não têm outra ocupação, né? A gente se conscientizar e fazer um projeto social, né, para debater isso aí, junto com os presidentes de bairro, junto com a Câmara de Vereador. Então esse problema não é só aqui em Caxias, esse negócio da droga no Brasil todo, entendeu? Então a gente, sei lá, né, cara, eu sou contra isso, eu também já debati também a respeito, mas tem que combater isso aí sim, com pulso firme, viu? Para combater o tráfico de drogas tem que ter mais fiscalização, o policiamento tem que aumentar muito e eu acho que o principal é a parte da polícia e também das pessoas de denunciar. A melhor maneira de combater o tráfico de drogas seria combater o traficante. Casualmente, eu faço parte dos alcoólatras há 36 anos. E o que eu conheço nesse meio aí, tanto na bebida como no tráfico, você vai ter que combater o comerciante. Eu moro no centro, eu nunca morei assim numa favela, pra te falar a verdade. Então, aqui no centro, tem muita gente, né, pela rua, assim. Eu acho que isso aí é uma coisa que, se a cidade diminuísse com as pessoas que vivem na rua, isso já é um começo, né? Eu não tenho uma opinião fixa sobre isso aí, porque aí tá um absurdo, né? Você acha que por mais que as autoridades corram atrás, sei lá o que tem que fazer, né? Alguma coisa tem que ser feita, mas o que fazer eu no momento não sei dizer, né? Essa palavra, uma tônica que as pessoas sempre falam, e a Bruna tinha colocado, se cobra uma ação da polícia. A polícia é a única que trabalha no tráfico de drogas. E eu acho que a polícia é a que menos tem a ver. A questão de drogas é primeiramente de saúde. O sujeito está traficando, está vendendo, é porque tem demanda, é porque tem de quem compre. Quem compre precisa de tratamento médico. Fazendo uma prova boa, eu consigo levar para o juiz, consigo uma condenação de quanto tempo? Tráfico de 5 a 15. Digamos que seja um juiz bom e dá 12 anos, não vai dar, nunca vi, mas digamos que eu consiga, tá? 12 anos de pena. De fato, ele fica fechado 6. Sendo que no primeiro mês ele já tem visita e continua todo o sistema funcionando. Então eu não consigo, na verdade, assim, é claro que precisa legalizar, tratar. Olha, tratar é perfeito, mas a gente também não pode esquecer que a repressão tem que mudar. A polícia, não adianta a polícia só prender,
tá? Mas o nosso sistema penal, o nosso sistema de persecução criminal, com essa questão de progressão de regime, com penas de fato cumpridas, penas pífias, que simplesmente circula, porque tu prende um traficante hoje, ele é a empresa dele, porque o traficante é uma empresa, seja familiar, seja associação criminosa, a gente substitui o cidadão que está na cabeça. O outro assume. No que a gente prende o outro, que digamos que está no local dele, esse que estava preso já está na rua de novo. Eu assisti um documentário há algum tempo atrás que, claro, trazendo isso para Caxias, eu acho que coloca muito bem. A polícia é o único instituto que sobe o morro. Né? Tá, Caxias nós não temos não o morro, mas tem alguma viela, alguma coisa perigosa. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê a polícia indo, a polícia prendendo, tendo que soltar. E a culpa não é da polícia. Né? Assim, eu às vezes dizem que é da lei. A lei é fraca. Não, a lei é fraca, sim, mas às vezes também é da interpretação do juiz. E outra coisa... Hoje mesmo de um colega meu, desculpa, assim, ó, que colocou uma versão em Juí. A lei prevê que tu pode ter infiltração, e aí quando a infiltração não fazer flagrante, coisa e tal, todo o procedimento de investigação e persecução. Um processo de juiz, processo grande, bonito, assim, ó, condenado em primeiro grau, chega no tribunal, cai em uma daquelas câmaras liberais que a gente tem. Então a lei até conseguiu trabalhar com a lei, mas chega lá uma interpretação, anula todo o processo. Já anula todo o processo por uma vírgula, alguma coisa lá, todo mundo está solto. Every war has to have a spy. And in the war on drugs, I was that spy. The undercover agent is the spy. I did that for 14 years. My job then becomes to do whatever is necessary to become your best friend, your closest confidant, so that I can betray you and send you to jail. In 1968, Richard Nixon declared war on drugs. And the reason he did it had very little to do with drugs. It had mostly to do with the fact that he was running for the presidency and he wanted some extra votes. A guerra às drogas, essa expressão foi usada para esconder interesses geopolíticos, geoestratégicos e geoeconômicos. No governo Ronald Reagan vem a grande política que ele apresenta de War on Drugs, de guerra às drogas. E aí já tem o fator interesse. Então ele demoniza o uso das drogas e diz que há necessidade de se combater não só internamente, como dizia o Nixon, mas também externamente, tendo em vista países de produção de drogas ou de matéria básica para a droga. E aí se estabeleceu uma lógica que é a lógica do país produtor e do país consumidor. E que é uma lógica interessante porque é uma lógica de segurança nacional, na medida em que o governo dos Estados Unidos considerava que o próprio país, os Estados Unidos, era um país consumidor, que produtores eram outros países ou outras regiões, e que, portanto, os Estados Unidos tinham o direito de se defender. Se defender, inclusive, atacando as fontes, e que justifica, portanto, ações internacionais de combate. Isso, na realidade, era um pretexto para ele montar bases e para, a título, falso título de cooperação internacional, entrar pela América Latina e em outros países. A questão das drogas virou uma questão de equilíbrio mundial. Por quê? Porque abre portas para intervenções mascaradas de cooperação. Trecho do documentário, então, o Rede de Olhares trouxe, eu acho que é um gatilho para você que nos acompanha, o documentário Cortina de Fumaça, eu acho que vale a pena para entender um pouco mais como funciona esse mercado da droga. Bruna, otimista ou pessimista em relação ao tráfico de drogas? O problema vai ser resolvido, vai aumentar, o que você acha? Sou otimista, né? Acho que quem é da área da educação tem que ser sempre otimista, mas como já foi dito aqui, esse não é um problema só da polícia. Acho que tem que se trabalhar em várias frentes, onde a família tem que estar envolvida, a escola, o sistema de saúde. E aí, por último, então, última instância, a polícia tem que agir quando for necessário. Promotor. Sou otimista sempre. Resolver não se resolve, sempre vai haver. Né? O crime sempre vai haver, mas a gente pode diminuir, ter índices melhores, na verdade. Eu acredito que quando nós vivemos num país democrático, que nos possibilita o debate, num país que tem recursos, que possibilita, sim, investimentos, se os recursos forem bem direcionados, nós temos tudo para melhorar. E essa é a ideia, por isso eu sou otimista, sim, nós vamos ter leis melhores, vamos ter melhor acesso à saúde. Eu acredito mesmo. Espero que vocês me ganhem, então.
Luiz, Bruna, Mário, Andy, obrigado pela participação de vocês aqui no Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças. Obrigado você que nos acompanhou ao vivo aqui na UX TV. Hoje discutimos a questão do tráfico de drogas aqui em Caxias do Sul e também na região. Lembrando que tem a reprise hoje à noite às 10h30 e amanhã de manhã 11h30. Obrigado, até a próxima. Acredita nela, na verdade, não é nela, acredita no país, na verdade. O governador acredita no país.